Alô, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre o porquê dos vegans comerem coisas que imitam carne. É verdade, esta é provavelmente das coisas que mais me perguntam. Se és vegan, por que raio é que tentas encontrar coisas que se pareçam com carne? Não vale mais a pena comeres a carne propriamente dita? Não sei se vocês que me estão a ver são vegans ou vegetarianos, mas se o são, quase de certeza que já tiveram alguém a dizer-vos uma coisa parecida a esta. Normalmente vem por parte de pessoas que não entendem este estilo de vida ou muitas das vezes que não querem entender e tentam encontrar algum tipo de justificação para continuar a comer da mesma forma que sempre fizeram sem se sentirem culpados. Então, a primeira coisa que temos de esclarecer é o facto de a grande maioria das pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganas não o fizeram por não gostar do sabor ou da textura da carne. Muito pelo contrário, a grande maioria das pessoas gosta e sempre gostou de carne e provavelmente mesmo que vá comê-la hoje depois de ser vegetariana, continuaria a gostar. Eu acredito que mesmo que eu agora fosse comer carne, apesar de não gostar de tudo o que estivesse por trás e de provavelmente isso me incomodar, eu provavelmente continuaria a gostar do sabor. Mas a grande questão é que eu e a grande maioria das pessoas que deixaram de comer carne não o deixaram de fazer por não gostar do sabor, da textura e de tudo isso, mas sim por razões éticas. Normalmente é a razão mais comum pelo quais as pessoas se tornaram vegetarianas ou veganas, são questões éticas, do não querer fazer mal a animais ou não querer contribuir para essa indústria, o querer alinhar as suas ações com os seus valores éticos e morais, o não querer continuar a ser hipócrita pelo seu amor aos animais. Muita gente que se torna vegana chega à conclusão de, ok, se eu digo que gosto de animais e se eu gosto do meu cão, se eu gosto do meu gato, por que raio é que eu vou matar outro animal que tem o mesmo valor ou supostamente deveria ter para comer quando vivemos no século XXI e temos tantas outras alternativas? E é isto que eu quero deixar aqui claro que eu vou estar a falar num contexto moderno, num contexto em que nós vivemos numa sociedade em que tem não sei quantos milhões de supermercados em cada esquina com imensa oferta, não só de produtos que imitam a carne, como de legumes e vegetais que também são uma alternativa. Aliás, posso dizer que é a principal alternativa à carne, são os vegetais e os legumes, são coisas menos processadas, mais naturais, mais saudáveis e eu acredito que a grande maioria das pessoas que não come a carne se alimenta à base de vegetais e não à base destes substitutos nos quais nos vamos estar a focar mais hoje. Ou seja, ao não termos deixado de comer carne por não gostarmos do seu sabor, nós somos pessoas como outras quaisquer e é isso que as pessoas têm que entender. Quem não é vegetariano, quem não é vegan, não pode continuar a olhar para quem o é como se fosse um extraterrestre. Nós somos pessoas como outras quaisquer que na grande maioria cresceram a comer carne, a comer ovos, a comer queijo, que temos uma ligação emocional a essas receitas, a esses sabores e que às vezes nos dá vontade de comer outra vez, que nós sentimos uma sensação de conforto ao vê-las, ao cheirá-las, ao comê-las. Portanto, se existe uma forma de conseguir alcançar os mesmos sabores, as mesmas texturas, sem ter a parte cruel de matar animais e de sacrificar vidas para isso, porque é que o havemos de fazer? Ou aliás, porque é que não o havemos de fazer? Porque as pessoas agem e falam como se toda a gente comesse carne que era completamente intocada, que viesse da forma mais natural possível e que não sofresse qualquer tipo de processo, quando é mentira. A carne não só é cozinhada, como é sempre temperada, quer seja no mínimo dos mínimos com sal e pimenta, porque a verdade é que ninguém gosta do sabor a carne, porque o sabor a carne é o sabor a carne crua, com sangue, sem sal, sem pimenta e ninguém come carne assim. Portanto, é muito injusto estarem a exigir que os veganos comam dessa forma os legumes, quando toda a gente gosta de comida temperada com sabor realmente. Portanto, qual é a diferença entre fazer isso com carne ou fazer isso com vegetais? Porque é que é errado os veganos cozinharem e processarem a sua comida de forma a que se pareça com carne e não é errado as pessoas que comem carne processarem a comida com muitos temperos de origem vegetal para que se saiba com outra coisa qualquer? E uma coisa muito interessante que eu comecei a reparar a partir do momento em que me tornei vegetariana e depois vegan e comecei a fazer mais comida até quando saí de casa, comecei a cozinhar mais, é que eu percebi que grande parte das comidas que eu gostava quando comia carne, eu gostava pela sua parte vegetal e não pela carne em si. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vamos supor que eu adorava esparguete à bolonhesa. Eu percebi que eu gostava da esparguete à bolonhesa pelo molho de tomate, pela cebola, pelo alho, pela esparguete e não pela carne em si, porque a partir do momento em que eu substituí a carne por soja, por exemplo, não fez qualquer tipo de diferença. E muitas das vezes as pessoas gostam das comidas e não se apercebem que o gosto que lá está não é da carne. Muitas das vezes a carne só está
lá nem sabem porquê, porque aquilo está tão condimentado, tão temperado, com tantos acompanhamentos, muitas das vezes são de origem vegetal, que a carne acaba por ser quase obsoleta e está lá mais por uma questão de tradição ou de hábito do que por as pessoas gostarem realmente do seu sabor. Porque a verdade, e voltando a esta questão de cozinhar os vegetais ou de passá-los por processos diferentes para eles terem sabores diferentes que se assemelhem ou não à carne, o mesmo acontece com a carne propriamente dita. Por exemplo, se vocês pegarem no exemplo do presunto, do bacon e do fiambre, ambos vêm do mesmo animal, ambos vêm de um porco, mas o facto de ser temperado e passar por um processo de cura diferente faz com que tenham sabores completamente diferentes e as pessoas os vejam como alimentos diferentes, quando na verdade vêm todos do mesmo animal. Isso é a mesma coisa que os substitutos que os veganos comem, que muitas das vezes são esporadicamente aquelas carnes falsas que são feitas à base de ervilha ou à base de soja ou à base de seja o que for. Há muita gente que se revolta a dizer isto já não é ervilhas, ou se não é carne, porque é que fazem com que pareça? O presunto ou o bacon também não se parece com a carne do porco em estado natural, é tudo fruto de um processo para chegar àquele ponto em que as pessoas gostam mais ou menos ou de forma diferente de as comer. Portanto, é um pouco injusto haver esta dualidade de tratamentos e de ser justo para uns e normal para uns e ser completamente descabido para outros, quando na verdade somos todas pessoas que na grande maioria cresceram a comer este tipo de sabores e que às vezes nos dá vontade de voltar a casa e ter acesso às mesmas coisas, porque a comida, quer queiramos, quer não, é um símbolo de convívio, de memória. Nós temos uma ligação emocional muito forte com a comida, pelo menos a maior parte das pessoas, e sabe bem, eu por exemplo daqui a bocado sou vegan ou vegetariana há 10 anos, e às vezes sabe-me bem comer uma jardineira e eu saber que posso comer uma jardineira exatamente com os mesmos sabores e com a textura muito parecida àquela que eu comia quando era criança, que a minha avó me fazia, mas que para isso não preciso matar um porco, a mim deixa-me contente e não tenho porquê eu fazê-lo se há alternativas que me permitem comer de forma menos cruel e de uma forma mais ética. E se há alguns anos, eu quando falo destas alternativas falo mesmo daqueles substitutos diretos da carne, tipo a carne, o Beyond Meat, o Impossible Burger, essas coisas todas que há muito pouco tempo não existia, e é muito incrível ver o quanto as coisas evoluíram e se globalizaram, que eu lembro-me de tipo há 5 anos atrás ouvir falar do Beyond Burger pela primeira vez e ficar tipo, oh meu Deus, e achar que ele iria demorar imenso tempo até chegar a Portugal e entretanto está cá e é das coisas mais normais do mundo. Claro que muitas das vezes esses produtos, esses substitutos diretos à carne podem não ser a coisa mais saudável do mundo, até porque são bastante processadas, porque para vocês pegarem num grão de soja e transformarem-na num bife que às vezes sangra, quando não tem sangue envolvido, é preciso um processo muito grande de industrialização e não sei o que, e as coisas maradas que eles fazem, mas a verdade é que a carne em si muitas das vezes também é altamente processada. Por exemplo, salsichas, fiambre, coisas desse género estão tão longe daquilo que é a carne no seu estado natural que também estão longe de ser saudáveis, e a carne propriamente dita, a carne mesmo vinda diretamente do animal, tem muita gordura saturada e coisas que não são a coisa mais saudável do mundo, e é muito chato e às vezes irritante e revoltante ver que as pessoas que comem carne e que não querem compreender a nossa posição não conseguem compreender isso. Os motivos que nos estão a dar para desvalorizar a forma como nós comemos se podem aplicar exatamente à comida de quem come carne, queijo, ovos e essas coisas todas. Isto é tudo uma questão de mudar o chip e de perceber que não só as pessoas que não comem carne não são aliens e que não eu juro que não consigo compreender qual é o problema de uma pessoa que não come carne fazer a mesma receita que fazia quando comia carne, mas substituir a carne por outra coisa qualquer. Qual é o problema? Parece que estamos a fazer qualquer tipo de blasfémia ao alterar a receita tradicional. Se eu posso comer a mesma coisa com os mesmos sabores sem matar nenhum animal, qual é o problema de o fazer? Porque é que eu não haveria de fazer? E é isto que eu sinto que as pessoas têm que entender, que é, isto é suposto ser com carne. Porquê é que é suposto ser com carne? Porque foi assim nos últimos 50, 100, 200 anos. Se nós hoje em dia temos tanto acesso a tanta coisa, se nós nos tivéssemos restringido ao que era tradicional, ao que era suposto, ao que sempre se tinha feito, ninguém tinha telemóveis, ninguém tinha televisões, ninguém tinha uma série de coisas, porque a verdade é que nós viemos das cavernas. Se tivéssemos continuado a fazer as coisas
coisas sempre da mesma forma e não tivéssemos evoluído, continuávamos a viver em cavernas. Basicamente é isto. A razão pela qual os veganos comem coisas que se parecem com carne é porque a maior parte dessas pessoas gosta do sabor da carne. O sabor da carne traz-lhes lembranças de infância, de convívios, de família, gostam daquele sabor, têm uma ligação emocional, e se hoje em dia felizmente já temos alternativas vegetais à carne, que é menos cruel e muitas das vezes não é tão impactante a nível ambiental, mais vale aproveitar e sermos todos felizes a comer à mesa. Espero que tenha sido clara a fazer-me explicar. Eu às vezes tenho dificuldade em falar sobre estes temas, porque para mim é uma coisa tão óbvia que eu, ao fazer os vídeos a tentar explicar isto a alguém, sinto que estou a falar sobre coisas que já toda a gente sabe, mas eu sei que não, porque eu continuo 7, 8 anos depois de ter deixado de comer carne, eu continuo a ouvir as pessoas a dizer exatamente as mesmas coisas, como se fossem donas da verdade, e sem conseguir entender o lado de quem escolhe não o fazer. Portanto, se vocês conhecem alguém que diz este tipo de coisas, ou se vocês são as pessoas que dizem este tipo de coisas, espero que este vídeo tenha esclarecido o porquê e mostrado que não é assim tão descabido comer uma espargueta à bolonhesa em que, em vez de ter carne picada, tem soja ou outra coisa qualquer. É isso. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!